Olá, bem-vindo a este espaço de Além dos Sentidos, onde a fé e a razão se encontram para dialogar sem medo nem preconceitos. Hoje vamos explorar uma proposta apaixonante: o cristianismo racional, essa forma de crer que não renuncia a pensar e de pensar que não esquece de crer. Num mundo que às vezes parece dividido entre ciência e espiritualidade, vamos ver como ambas podem ser aliadas na busca do sentido profundo desse mistério que chamamos de Deus. Convido você a me acompanhar nesta jornada onde a mente e o coração se unem para descobrir uma fé que pensa e uma razão que crê. O cristianismo racional é, para muitos, um convite a reconciliar dois mundos que frequentemente são apresentados como opostos: a fé e a razão. Esta corrente sustenta que crer em Deus e seguir os princípios do cristianismo não é um ato cego, mas pode e deve ser sustentado com argumentos lógicos, observação do mundo e reflexão profunda. Não se trata de substituir a fé pela lógica, mas de permitir que ambas caminhem juntas. Você está pronto para esta viagem? Vamos começar! Tomás de Aquino, aquele pensador medieval que, longe de rejeitar a razão, a colocou a serviço da fé. Em sua monumental Summa Theologica, Aquino utiliza a filosofia aristotélica para argumentar que a existência de Deus não é apenas uma questão de crer, mas também de pensar. Suas famosas vias como a do motor imóvel ou a da ordem do universo não tentam provar Deus como se prova uma fórmula matemática, mas mostrar que a fé tem raízes profundas também na estrutura da realidade. Os deístas Voltaire, Rousseau e outros rejeitaram os dogmas religiosos, mas não por isso abandonaram a ideia de um ser supremo. Ao observar a ordem e a beleza do universo, concluíram que devia haver um princípio criador, embora desconfiassem das religiões organizadas. Ainda que não fossem cristãos no sentido tradicional, compartilhavam com o cristianismo a intuição de que a razão também pode nos levar ao divino. C.S. Lewis nos deixou uma defesa apaixonada e fundamentada da fé cristã. Em sua obra Mero Cristianismo, ele nos fala não de um púlpito, mas a partir da lógica e da experiência humana. Por que sentimos que certas coisas são boas ou más? De onde vem essa bússola moral que todos parecemos ter? Para Lewis, essas perguntas não são obstáculos para a fé, mas caminhos que nos conduzem a ela. Seu estilo claro e direto nos lembra que a fé não é inimiga do pensamento, mas sua companheira. E se falamos de ciência e fé, Francis Collins é uma figura-chave. Líder do projeto Genoma Humano, ele não via contradição entre investigar os segredos do DNA e crer em um Deus criador. Em seu livro A Linguagem de Deus, defende que a ciência, longe de nos afastar da espiritualidade, pode ser uma forma de admirar ainda mais a obra divina. Sua vida é testemunho de que podemos olhar pelo microscópio e ainda assim elevar os olhos ao céu com sentido. Estes nomes, de épocas e abordagens distintas, nos mostram algo fundamental: o cristianismo racional não é uma exceção ou uma raridade, mas uma tradição viva. Uma fé que pensa, que reflete, que não teme fazer perguntas. Pois se Deus é a verdade, como afirma a própria fé cristã, que medo podemos ter em buscá-la com todas as ferramentas que temos, incluindo a razão? Então, a pergunta que fica é esta: será que o verdadeiro desafio não está em escolher entre fé e razão, mas em aprender a ouvi-las juntas? Leio você nos comentários. Um exemplo concreto de como ciência e espiritualidade podem se aliar na busca do sentido profundo é o trabalho do físico e padre jesuíta Georges Lemaitre, que propôs a teoria do Big Bang, embora ele a tenha chamado de hipótese do átomo primordial. Lemaitre combinou sua fé católica com seu rigor científico para interpretar as equações da relatividade geral de Einstein. Ele demonstrou que o universo não era estático, mas estava se expandindo, o que implicava um início no tempo. Essa ideia foi inicialmente rejeitada por muitos cientistas, inclusive pelo próprio Einstein, e também gerou controvérsia em círculos religiosos, pois alguns viam nela uma conexão com o conceito teológico de creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Pela ciência, Lemaitre usou ferramentas matemáticas e observações astronômicas, como o desvio para o vermelho redshift das galáxias, para demonstrar que o universo teve um começo finito. Seu trabalho lançou as bases da cosmologia moderna. Pela espiritualidade. Para Lemaitre, essa revelação não contradizia Deus, mas o enriquecia. Ele afirmava que a ciência explica como o universo funciona, enquanto a fé responde por que ele existe.
Para ele, o Big Bang não era prova de Deus, mas um lembrete de que o cosmos guarda um mistério fundamental que transcende a física. A matéria do universo foi criada num instante, num ato de pura criatividade. Na ciência, revolucionou nossa compreensão do tempo, espaço e evolução cósmica. Na espiritualidade, inspirou debates sobre o sentido da existência, a relação entre finito e infinito e como a ciência pode apontar para questões transcendentais. Em campos como a neurociência contemplativa, pesquisadores como Richard Davidson estudam como meditação budista ou oração cristã afetam o cérebro. Esses estudos não só comprovam benefícios para a saúde mental, mas exploram como práticas espirituais cultivam compaixão e consciência, uma verdadeira ponte entre análise empírica e busca de significado transcendente. Ao longo da história, a humanidade vive uma dança entre duas forças. A fé fala em sussurros da alma, é intuitiva, move-se no invisível e nos faz confiar além do que os olhos veem. A razão avança com passos firmes. Observa, questiona, disseca, exige evidências, lógica e ordem. À primeira vista, parecem contraditórias. Como se confiar e pensar fossem caminhos separados. Como se crer e raciocinar não pudessem dar-se as mãos. Eis onde surge o cristianismo racional, uma proposta que não tenta calar a fé com a razão, nem sufocar a razão com a fé, mas mostrar que ambas podem dialogar. Mais ainda, que precisam uma da outra. Essa visão não reduz a fé cristã à repetição mecânica de dogmas. Pelo contrário, parte da convicção de que crer não é desligar a mente, mas mergulhar no pensamento com dimensão ampliada. Porque há razões para crer. A lógica na fé. A coerência no Evangelho quando contemplado com profundidade e honestidade. Então, como pode a fé pensar e a razão crer? Essa é a grande aventura. E talvez o verdadeiro caminho espiritual não seja escolher entre elas, mas descobrir que quando se abraçam, aproximam-nos do mistério divino. Quando falamos de cristianismo racional, não inventamos uma corrente nova nem forçamos uma reconciliação artificial entre fé e pensamento. Esta visão tem raízes profundas, que mergulham nos primeiros séculos do cristianismo e percorrem toda a história do pensamento ocidental. Um dos pioneiros foi Justino Mártir, um filósofo convertido ao cristianismo que não via contradição entre a sua formação no pensamento grego e a nova fé. Para ele, Cristo era a encarnação do Logos, essa razão divina que os filósofos já intuíam. Mais tarde, Agostinho de Hipona, com o seu gênio intuitivo e profundo, mostraria que fé e razão não são inimigas, mas iluminam-se mutuamente. Compreende para crer, crê para compreender, afirmava. Mas foi Tomás de Aquino quem deu forma magistral a esta visão. Com a lucidez do pensamento aristotélico e a firmeza da sua fé, Aquino sustentou que a verdade é una. O que é verdadeiro pela razão nunca pode contradizer o que é verdadeiro pela fé, porque ambas têm a mesma origem, Deus. Para Tomás, Deus é logos, razão, palavra, o que significa que o universo por ele criado não é um caos incompreensível, mas uma ordem inteligível, aberta ao conhecimento humano. Crer, portanto, não é fechar os olhos, mas abrir a mente a uma dimensão superior da verdade. Já na era moderna, esta relação entre fé e razão não se perde, embora se torne mais complexa. Blaise Pascal, por exemplo, questionava-se se valia a pena crer em Deus, e respondia com a sua célebre aposta: se Deus existe, cremos, ganhamos tudo; se não existe, nada perdemos de essencial. Uma lógica simples, mas poderosa, que busca dar razões até ao coração. Por outro lado, Immanuel Kant, com o seu rigor filosófico, afirmou que a razão tem limites. Não podemos provar Deus como se prova uma lei física. Mas dentro desses limites, a moral, esse sentido interior do correto e do justo, aponta inevitavelmente para o transcendente. Para Kant, a ideia de Deus não nasce do dogma, mas da necessidade racional de um fundamento último para a ética. Assim, desde os padres da Igreja até aos filósofos modernos, o que vemos é uma corrente constante, uma tradição que pensa a fé e crê com inteligência. Uma fé que não teme perguntas difíceis, porque sabe que, em última instância, a verdade não se contradiz. Fé fundamentada em diálogo com a ciência e a espiritualidade contemporânea. Vivemos numa era fascinante. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento científico e nunca sentimos com tanta força o vazio existencial que esse conhecimento, por si só, não preenche.
O ser humano explora o universo com telescópios, descodifica os segredos da genética, calcula a idade das estrelas e, contudo, continua à procura de sentido. Pergunta pelo propósito, pelo bem, pela alma. E aqui, mais uma vez, o cristianismo racional tem algo a dizer. Longe de ver a ciência como ameaça, esta visão reconhece-a como aliada. Se Deus é o Logos, o princípio racional que ordena o universo, então tudo o que a ciência descobre é uma leitura mais detalhada do livro da criação. Como dizia Francis Collins, geneticista e cristão, cada nova lei descoberta é uma nova frase na linguagem de Deus. A ciência mostra-nos o como, mas a fé ajuda-nos a perguntar o porquê. Este diálogo não significa que todas as respostas estejam dadas. Exige humildade. Exige uma mente aberta para não reduzir a fé à superstição, nem a ciência ao materialismo. Exige reconhecer que tanto o laboratório como a oração buscam, à sua maneira, a verdade. E onde há busca sincera, há possibilidade de encontro. Por outro lado, no mundo contemporâneo assistimos também a um ressurgimento da espiritualidade nem sempre ligada a religiões tradicionais que enfatiza a experiência interior, a conexão com o transcendente, a percepção de que há algo para além do visível. E embora esta espiritualidade por vezes se distancie do cristianismo tradicional, também aqui podem existir pontes. Cristianismo racional, uma espiritualidade pensante. O cristianismo racional não se limita a defender dogmas, oferece uma espiritualidade que pensa, questiona e transforma. Convida a ver Deus não como ideia abstrata, mas como presença viva que se deixa encontrar através do assombro científico, do silêncio contemplativo e do amor ao próximo. É uma fé que não foge ao mundo moderno, dialoga com ele, abraça-o e interpela-o. Neste cruzamento entre ciência, fé e espiritualidade contemporânea, talvez a grande pergunta que nos resta seja: estamos dispostos a deixar que a razão nos conduza ao sagrado e que a fé nos inspire a pensar mais profundamente? No coração da tradição cristã habita um paradoxo luminoso. Deus é o infinito, o inatingível, mas também aquele que se deixa encontrar. Ao longo dos séculos, essa busca assumiu múltiplas formas: oração, teologia, vida comunitária, mística e também a razão. Mas não uma razão qualquer. Não a razão fria que disseca e julga a distância, mas uma razão viva e humilde, capaz de reconhecer seus limites e, simultaneamente, lançar pontes para o eterno. É aqui que nasce o espiritualismo racional, uma fé que pensa, mas pensa para amar mais, ver melhor e aprofundar a experiência do mistério. Esta vertente do cristianismo racional não se detém na defesa de credos ou sistemas doutrinais. Não visa vencer debates, mas abrir portas. Interessa-se menos em ter a última palavra, e mais em alcançar o silêncio primordial onde Deus fala sem palavras. Para esta espiritualidade, a fé não é rendição cega ao incompreensível, mas confiança lúcida nascida da experiência transformadora do amor divino. Neste caminho, a razão torna-se aliada do sagrado. Não como juiz severo que valida o credível e descarta o incrível, mas como bússola interior que distingue o essencial do acessório, o verdadeiro do supersticioso. Sim, a história religiosa, como toda experiência humana, está repleta de erros e manipulações. Mas quando a razão age com humildade, dissipa essas névoas, permitindo à espiritualidade expressar-se com clareza, autenticidade e profundidade. Nesta perspectiva, Deus deixa de ser o vigilante cósmico que julga do alto, revelando-se como inteligência amorosa e transcendente, presente em tudo, mas especialmente viva no interior do ser humano. O divino não está distante, oculto noutro plano inalcançável. Está aqui, agora, pulsando em cada ato de amor, em cada gesto de compaixão, em cada silêncio que nos abre ao eterno. O espiritualismo racional reconhece que a expansão da consciência, através da meditação, introspeção ou serviço desinteressado, é um dos caminhos mais nobres para Deus. Pois não basta crer na existência divina, importa experienciá-la como presença viva. E aqui, a razão não obstrui essa vivência. Apura-a e purifica-a, protegendo-a do sentimentalismo vazio ou do fanatismo destrutivo. Dá-lhe estrutura sem lhe roubar o mistério. A espiritualidade do futuro e já do presente não será menos racional, mas mais profundamente fundamentada. Será, simultaneamente, mais livre, mais amorosa, mais desperta. Será uma espiritualidade que não foge às perguntas,
mas tampouco teme render-se ao assombro. Que reconhece: o amor não precisa de explicações para existir, mas torna-se ainda mais belo quando compreendemos, mesmo que minimamente. Neste horizonte, a razão não é muro, é ponte. E o que há do outro lado não é dogma frio nem vazio absurdo, mas o próprio mistério que nos chama por dentro, com voz de eternidade. Esta espiritualidade que não renuncia à razão, mas não se deixa aprisionar por ela, foi encarnada ao longo da história por homens e mulheres que uniram profundidade intelectual à vivência mística radical. Figuras raras, sínteses de sabedoria do pensamento e sensibilidade espiritual. O seu legado mostra-nos que o caminho para Deus não exige a escuridão da ignorância, mas pode florescer na luz do discernimento. Teilhard de Chardin, sacerdote jesuíta e paleontólogo, viveu esforçando-se por integrar a evolução cósmica revelada pela ciência com uma visão espiritual do universo. Para ele, a criação não era obra concluída, mas processo em expansão, evolução guiada por um centro de atração que chamou de Cristo cósmico. O seu pensamento, simultaneamente racional e contemplativo, via Deus operando desde dentro do processo evolutivo, conduzindo-o à plenitude do amor. Simone Weil, filósofa e mística francesa de raízes judaicas, entendia a experiência divina não como afirmação dogmática, mas como atenção radical e humildade do pensamento. Para Weil, amar Deus exigia clareza, silêncio interior e uma lógica do coração que não se opõe à razão, transfigura-a. A sua vida foi testemunho de compaixão intelectual e fome espiritual. Morreu jovem, deixando escritos que ainda hoje ressoam como orações filosóficas. São João da Cruz, poeta carmelita, descreveu a alma que ascende a Deus através de uma noite escura onde os conceitos falham e a razão se purifica. A sua mística não nega o pensamento, leva-o ao abismo onde este se torna silêncio contemplativo. A razão não desaparece, afina-se para o mistério. Santa Teresa de Ávila. A sua claridade psicológica e profundidade espiritual revelam uma inteligência brilhante. Em As Moradas, a experiência mística não contradiz a análise, enriquece-a com sabedoria nascida da vivência direta. Estes autores mostram-nos: a razão não é inimiga da alma, mas companheira de jornada. Pensar não impede amar Deus não exige abdicar do pensamento. O pensamento pode ser oração, forma de afinar o olhar, desfazer ídolos e alcançar o eterno. O espiritualismo racional não é teoria, é prática vital. É mente lúcida ao serviço de um coração desperto. É a arte de contemplar o mistério sem deixar de pensar, e pensar sem perder o assombro. O desafio do cristianismo racional. Este caminho não é simples nem isento de tensões. Alguns criticam-no por arrefecer a espiritualidade, outros temem que relativize dogmas fundamentais. Mas representa uma proposta valiosa para quem se recusa a escolher entre pensamento profundo e fé viva. No mundo de ceticismo crescente e avanço científico, o cristianismo racional é uma audácia necessária. Manter a chama da fé sem apagar a luz da razão. Se Deus nos deu uma mente capaz de raciocinar, por que não usá-la para o buscar, compreender e amar? Obrigado de coração por me acompanhares até aqui, por abrires tua mente e coração a esta reflexão. Se gostaste deste programa, subscreve para continuarmos a explorar juntos estes temas. Um like ajudará a levar esta proposta a mais pessoas. Até a próxima, amigo. Lembra-te, pensar e crer podem ser caminhos que se cruzam e iluminam mutuamente.